A matriz SWOT é um levantamento diagnóstico daquilo que pode ser, né, forças, ameaças, oportunidades e fraquezas. E você começa a enumerá-las. Então, você tem aí uma fraqueza, né, você tem duas, três, quatro, cinco fraquezas que você conseguiu identificar, e assim sucessivamente para as outras. E a partir disso, você tem ali, né, um mapa daquilo que é interno e externo à sua organização, do que é bom e do que é ruim. Mas ela não para por aí, porque só você ter, né, a identificação desses pontos positivos e negativos, internos e externos, não é suficiente para você resolver os seus problemas. Entenda só, um planejamento melhor que possa existir, o melhor planejamento que possa existir, se ele não for executado, ele não tem validade alguma. Ele não tem utilidade alguma. Então, né, quando você faz esse levantamento diagnóstico a partir do uso da ferramenta da matriz SWOT, ele é só o começo do processo. Agora você vai para uma segunda etapa, que é a análise avançada da matriz SWOT. Como que funciona isso, professor? É um método. Você vai pegar o quadrante, né, que nós já estabelecemos aí, uma cruz, 2 quadrantes superior, 2 quadrantes inferiores, e nós temos de forma vertical e horizontal, né, interno e externo, bom e ruim. O que a gente vai fazer com essa enumeração, com esses levantamentos de oportunidades, por exemplo, né, ou de forças, que são questões internas, ou externamente, que são as ameaças e as fraquezas? Olha só, a gente vai pegar cada uma dessas forças, dessas, né, 4 diagnósticas, e cruzá-las numa metodologia para um plano de ação. Primeiro, a gente vai pegar as forças, nós vamos pegar as ameaças, as oportunidades e as fraquezas, e vamos enumerá-las. Qual é a minha principal força? E aí, né, é importante que você tenha aquele grupo de pessoas que vai ajudar você a pensar, porque uma cabeça pensa melhor, né, ou 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, você vai começar a enumerar quais são, de 1 a 3, se for um 3, de 1 a 5, se for um 5, tanto as forças, quanto as ameaças, quanto as oportunidades e as fraquezas. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um cruzamento, por exemplo, entre o quadrante superior, entre as forças e as oportunidades. Você vai pegar o que é forte dentro do seu processo, o que né, você tem ali de competitivo internamente, e vai fazer um cruzamento com as suas oportunidades. Espera lá, o que eu posso aproveitar aqui, né, da minha força interna para fazer com que essa oportunidade minha se torne mais uma força minha, você entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho internamente um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, e eu tenho como oportunidade um mercado em expansão, eu preciso fazer com que o meu produto alcance mais clientes. Então, é uma oportunidade. Você cruza esses levantamentos iniciais e traça um planejamento, um plano de ação para com que você consiga transformar essa oportunidade em uma outra força, certo? Então, essa metodologia nós chamamos de análise avançada SWOT. E você vai fazer a mesma coisa no quadrante superior. Então, você vai pegar as suas forças e você vai cruzar elas com as suas ameaças. Lembra o que é a ameaça? A ameaça pode ser a concorrência de mercado. Então, você tem que ir pegando aquilo que você enumerou, que você priorizou como principais forças, como as principais as ameaças, e você vai fazendo um cruzamento. Pera lá, o que eu posso
pegar as minhas forças aqui e transformar isso, né, numa oportunidade ou numa força diante das minhas ameaças. Porque, olha só, a minha ameaça é o meu concorrente. De duas, uma. Ou eu sou melhor do que ele, ou ele é melhor que eu. Ou ele vende para o meu cliente e eu perco ele, ou eu ganho o meu cliente. Então, eu preciso usar da minha força para fazer com que o meu concorrente seja derrotado, para com que eu tenha uma fatia maior do mercado. Então você precisa fazer esse cruzamento. A matriz SWOT ela não para só no levantamento. Agora a gente tem uma análise SWOT avançada. Então, isso no quadrante superior. Quando você vem para o quadrante inferior, você tem, por exemplo, você vai começar a cruzar as suas fraquezas com as suas oportunidades. O que é fraqueza em mim? Pô, é a minha demora no atendimento. E eu tenho como oportunidade um mercado em crescimento. Agora há pouco você disse aí, né, Elisângela, que você tem ali uma análise já de uma demora no atendimento. Poxa, é uma fraqueza, você precisa cruzar isso com uma oportunidade. Como que eu posso transformar a minha fraqueza numa oportunidade que vai se tornar uma força? Então, você vai ter que traçar um plano de ação para fazer com que esse levantamento que você teve de fraquezas seja superado. Você não pode, né, fazer simplesmente um levantamento. Eu estou vendo aqui agora, o que eu vou fazer? Vai ficar igual aquela frase lá do desenho lá, ó céus, ó vida. Não pode, você precisa desenvolver um plano. E você precisa pegar, né, ainda no quadrante inferior, as suas fraquezas e cruzar com as suas ameaças. Você já pensou? Eu tenho um atendimento que ele tem um time longo e a minha ameaça externa é a minha concorrência. Eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa para transformar isso não só em oportunidades de escalabilidade, de crescimento, de aumento da minha fatia de demanda, mas transformar isso em forças. Isso é um ciclo que ele precisa ser continuamente levantado, que é, né, você fazer aquela análise diagnóstica e de tempos em tempos você precisa estar retroalimentando esse processo. Porque se você não cruza, por exemplo, as suas forças, pera lá, deixa eu aproveitar as minhas forças aqui e gerar, né, algo em cima daquilo que é uma ameaça, em cima daquilo que pode ser, né, oportunidades de mercado. Você já assistiu uma luta de MMA? Você provavelmente já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Você já observou e já ouviu que quando um lutador ele tem uma especialidade diferente do seu oponente, como chão, ele não vai ficar socando o adversário dele no ringue. Ele vai levar o adversário dele para o chão. Ele está transformando uma força dele, né, em uma oportunidade maior diante de uma ameaça que ele tem, que é uma fraqueza do oponente. O oponente não é bom no chão, né, no tatame, ele vai levar para o chão. Já tem outros que é melhor, né, de defesa, uns já são mais agressivos. Da mesma forma é para o futebol. A análise é a mesma. Para o vôlei, para o handball, né, é a mesma coisa. Você tem times que são melhores no ataque. E você tem times que são melhores na defesa. E você tem times que têm jogadores de meio que são muito bons lançadores. E tem time que tem um goleiro bom, que se não fosse o goleiro, né, as coisas já tinham ido por água abaixo. Você imagina um time de vôlei que não tem um bom levantador? Pô, é uma ameaça. Eles precisam focar naquilo para fazer com que, né, eles melhorem aquilo. Ele tem que treinar aquilo ali.
Então, a análise SWOT avançada, ela primeiro precisa da análise SWOT, onde você faz um levantamento interno e externo do que é bom e do que é ruim, enumera isso, né? Você vai fazer uma anotação. Quando você for para um segundo momento, que é a análise avançada da SWOT, você vai enumerar, pera lá, qual que é a minha principal força? Qual é a minha principal fraqueza? Qual é a minha principal oportunidade? E qual é, né, as minhas principais ameaças? E aí você começa a fazer esse cruzamento, que é uma metodologia. Você vai pegar o que é força, cruzar com o que é oportunidade e montar um plano de ação. 5W2H. Quem, quando, onde e como vai executar aquilo. Possa ser que você não precise de investimento alto para resolver o problema. Essa análise, esse diagnóstico, esse mapeamento da parte interna da sua empresa pode, por exemplo, prever quem seriam as peças ou, né, os componentes que poderiam contribuir com as soluções. Entenda, essa ferramenta ela tem um único objetivo: resolver problemas. Isso é fantástico para o processo de trabalho. Tá? Então, não é só levantar, é necessário enumerar, traçar uma estratégia de solução. Uma outra ferramenta que você pode usar é a 5W2H, um plano de ação.